Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos nessa para mais um vídeo, né? E aí, Zé? E aí, salve, salve família. Mais um videozinho do nosso querido Brasileirão. Mais uma rodada sensacional, como vem sendo. O alto nível, sempre. Enfim, mais um videozinho. E com todos os jogos completos da rodada, sem nenhum jogo que foi adiado, enfim. Vamos que vamos. Vamos nessa. Foi um vídeo hoje a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido, né? Para tentar manter essa média aí de velocidade. Enfim, vamos começar aqui com o primeiro jogo da rodada. Botafogo 1, Remo 2 de virada. E um placar guerreiro, né? Do time do Remo. O Botafogo abriu 1-0 e até certo momento, antes de abrir o placar, e depois que abre, mantém um nível de que poderia se tornar mais, ia ser um jogo tranquilo para o Botafogo. O Remo, ainda depois que toma um gol, fica uns 5 a 10 minutos meio apático. Teve algumas chances no início do jogo. Perdeu um gol também, absurdo, não vou me lembrar quem que perdeu, quando estava 1-0 já. Enfim, o Remo parecia que ia ser aquele roteiro, né, do time que já sente o baque do primeiro gol e já tá derrotado ali mesmo. E o que surgiu era já até então ali o Remo completamente morto, né? Mas a gente sabe que não dá pra se duvidar de nenhum time no Brasileirão e não foi ao contrário. O Remo volta no segundo tempo muito melhor do que o Botafogo. O Botafogo, em certo momento, não parecia estar jogando dentro de casa pela maneira como o Remo pressionou, o Remo teve a bola, o Remo chegou muito no último terço também, gerou grandes chances e, consequentemente, o gol no finalzinho de já. Enfim, comentar só algo da escalação de passar a palavra para a Bessa, do Remo, é o fato das críticas que o Léo Condé vem tendo a não estar usando Leonel Pico, né? Jogador que chegou do Platense, enfim, era titular absoluto lá naquela equipe do Platense. E desde que Léo Condé chegou, não vem sendo utilizado como titular. E é um jogador muito bom, né? A gente já viu como desde os primeiros jogos, quando ele estreia no Brasileirão, ele vem bem. E Léo Condé vem optando não relacionar ele como titular. Mas enfim, deu certo, né? Contra o Remo, não, contra o Botafogo. E seguir adiante. Realmente, né, essa questão aí das críticas a Léo Condé, críticas que realmente cabem, né, dado o momento do Remo. E que esse jogo foi um respiro, principalmente para ele, jogando fora de casa, pressionado, né? Botafogo que vinha numa sequência muito boa, por sinal, e consegue de virada, né? Já falou, já finalizou, fechou o caixão. E por sinal foi um bom jogo no segundo tempo do Remo. O Botafogo voltou, né? Praticamente sentado no resultado. O Remo voltou, gostou do jogo, empatou com o Aleph Manga, chutaço. E já no final do jogo, aos 48, se eu não me engano, Foi. é isso mesmo, já vai lá e completa, fez caixão e encerra essa sequência boa, né, do Botafogo. E vamos dizer assim que deve começar uma sequência boa do Remo, né? Fora de casa, resultado bom contra a equipe forte do Botafogo, somente jogando sintético. Enfim, e você falou aí, né, que o Botafogo tava com 1-0 e alguém perdeu o gol, foi Kadir. Kadir perdeu uns belos gols nesse jogo. Foi. E, enfim, mas vamos lá. Partindo para nosso craque do jogo, né? Não poderia deixar de falar dele já. Virou o jogo, construiu boas jogadas, brigou muito, 6 duelos ganhos de 9, além dos 3 passes decisivos. Mas a galera, por exemplo, o Ferrarese, que fez o gol do Botafogo, jogou muito Ele bem. fez um bom jogo. Foi o Ele fez melhor, o melhor jogador do Botafogo, sem dúvida, e a melhor partida dele até então com o Botafogo. isso, que por sinal não fazia um gol desde 2024, né? Apesar de ser zagueiro, mas tem toda essa mística aí dele ser um bom zagueiro. Enfim, e é isso aí, fica o gostinho amargo pro Botafogo e um gostinho muito, muito bom pro Remo, dada toda essa circunstância aí que tá em todos os contextos, né? Tanto do Botafogo quanto do Remo. Passando aqui adiante agora para o nosso próximo jogo, nosso clássico paulista, né? Palmeiras e Santos, 1-1. Pausão. Um placar que revolta o torcedor santista, não, o torcedor palmeirense. É, o Palmeiras que vem, né, de uma sequência meio
duvidosa, não só em resultados, não, bem verdade, não perdendo, mas não entregando tudo que pode, né? É, empata na Libertadores e depois agora empata de novo é, contra o Santos. E o time muito superior aos adversários, né? Muito superior ao Cerro Porteño, muito superior ao Santos. E a torcida começa a cobrar muito o nosso grande Abel Ferreira, né? Que a gente aqui sempre já deixou claro. Que o resultado talvez disfarce muito o futebol fraco e preguiçoso que esse Palmeiras tem. Dado a todo o nível do elenco, o Palmeiras não deve ser o time que vem sendo, não. É, eu sinto que Abel Ferreira não sabe utilizar tão bem de um jogador como Edson Arias, é, ou então a própria insistência em Maurício é um erro também por parte do Abel Ferreira. Maurício não é titular nesse time, não tem conexão com todos, ali em campo, é o cara que destoa muito. Enfim, são essas insistências, esses erros de Abel Ferreira que a torcida cai matando e a gente aqui há um tempo vem comentando que os resultados positivos disfarçam muito disso, né? E pelo lado do Santos, um jogo de muito duelo, né? Um jogo muito físico que o Santos aplicou para cima do Palmeiras. É, abre o placar com o Rolaiser, que foi o nosso destaque do jogo, a gente vai comentar lá na frente, que colocou o jogo no bolso, essa que é a realidade. Sabe, soube segurar a bola quando precisava para o Santos, dar um respiro para a equipe do Santos. Poderia ter construiu boas jogadas, mas não foi finalizada muito bem pelos companheiros. Enfim, e o gol anulado, né, por parte do Palmeiras no finalzinho de John Arias, que foi bem anulado. Não entendi muito bem o choro da torcida do Palmeiras. Eu não vou colocar o choro, mas as reclamações é normal seu time perder um clássico, às vezes você de cabeça quente criticar, mas acho que não tem muito pra onde correr. Cobrar mais do que a Abel Ferreira poderia estar entregando com esse elenco que tem na mão. Realmente, Abel Ferreira poderia estar fazendo render muito, muito mais. Assim como nos anos anteriores, né? Os anos que foram campeões, enfim. Esse estilo de Abel Ferreira de depender mais das jogadas individuais realmente pesa um pouco. E a torcida já vem cobrando bastante, mesmo ganhando títulos e tal. A torcida já vem cobrando em cima dele. Enfim. Mas Palmeiras e Santos foi um bom jogo, por sinal. Santos que me surpreendeu jogando contra o Palmeiras fora de casa no sintético. Realmente me surpreendeu bastante como eles estavam jogando. E só uma observação que eu não sei, né, como é a situação de Cuca com para ele conseguir jogar com dois meias praticamente, né? Com, vamos supor, Neymar pela direita ou pela esquerda e Roleza pela direita. E ele não faz isso. Em vez de ele fazer a dupla, né, Neymar e Roleza, ele faz Neymar e Bom Tempo, Neymar e Barreal, e realmente é um negócio que eu não consigo entender em jogar todo o peso para um dos dois do que conseguir dividir a carga para os dois de criação, né? Mas, enfim. E pelo lado do Palmeiras, que Abel Ferreira fez a substituição até usada, né? Ele tira o lateral direito Kelvin, bota Alan e faz essa dobradinha com o Paulinho. E por sinal, o gol que foi anulado, né, no finalzinho, começou, né, na jogada de Alan, que conseguiu roubar a bola. Foi. Não, no primeiro gol de empate, na verdade, né? Não. Sim. Foi Acho que isso. foi o primeiro gol. Foi o primeiro gol. Foi, Foi foi. anulado É depois. isso mesmo. Foi o primeiro gol. E saiu na jogada dele, por sinal. E como o Zé falou, né? Essa insistência em Maurício, que eu também não consigo entender, que destoa bastante. E Alan dando sopa no banco, né? E ainda tem um outro ponta-direita que também é um craque, que é um menino. Pode ser Sousa. Pode ser Sousa também, tem um menino da base também. Sim. Enfim. E realmente tem coisas que não dá para entender, mas continua dando certo e Rafael Ferreira tá aí, né? Até hoje. Enfim, vamos lá. Vamos partir para o destaque do jogo, como o Zé já adiantou, o Laser. Ele fez chover nesse jogo, jogou muita bola. Falta de calor absurdo, né? Absurdo, o cara Final. correu o campo todo praticamente. E destoou do jogo em si, não foi só do time do Santos, destoou do jogo inteiro. E, enfim, acho que do outro lado do Palmeiras, acho que só Marlon Freitas que fez um jogo bastante normal, vamos dizer assim, né? Um jogo feijão com arroz, fez o Sim, que dava. E, enfim, acho que foi isso aí, um jogo bem, bem equilibrado, pau a pau. sem dúvida. E partindo para o nosso próximo jogo, é... Vitória 4, Curitiba 1. Placar importantíssimo para o meu Esporte Clube Vitória seguir no campeonato, com direito a protesto, ao VAR.
ao valquear a arbitragem, a CBF no geral, enfim. Veremos se nos próximos capítulos o que pode acontecer, mas adianto que de fato a arbitragem do jogo de sábado foi excelente, foi uma arbitragem muito boa. É, Não porque expulsou o jogador do Curitiba ou porque marcou o pênalti pro Vitória, não. Porque aconteceu, esses são lances que aconteceu, não precisou do auxílio do VAR. E se precisasse, o VAR teria que ter entrado a ação porque a expulsão era clara, o pênalti também foi claro. E eu digo que foi uma boa arbitragem porque soube administrar bem o jogo, sabe? Soube administrar muito bem. Obviamente, tinha uma pressão muito grande da arbitragem para esse jogo, era inegável. A torcida do Vitória já, quando o árbitro pisou o pé para aquecer, né, antes do jogo, já tinha gente vaiando, xingando. Então é uma pressão, o árbitro tem que ser muito. Tem que ter uma cabeça muito fria e ser um bom profissional para conduzir o jogo dessa forma e não tendenciar muito por Vitória, por ser a equipe de casa, por ter essa pressão de ter sido já afetado nos últimos jogos. Eu posso dizer que a torcida do Curitiba não tem o que reclamar. De ter sido afetado, então prejudicado por conta desse contexto, dessa narrativa que ocorreu por conta do Vitória, de fato uma arbitragem justa. Tudo bem, inverteu alguns momentos uma falta ou outra, erra em algumas marcações, que infelizmente é o normal, nem o árbitro nunca vai acertar tudo. O problema, como a gente comentou já uma vez, é o fato dos erros grotescos que influenciam muito no placar, e não foi o caso desse jogo, mas enfim, falei muito de arbitragem já. E para dizer que foi um jogo grandioso do Vitória, a expulsão condicionado por René por ter ganhado a jogada. René que faz o primeiro gol quando tá com um a mais, com os 11 em campo, né? Depois do primeiro gol, ele sofre a falta. Tem a expulsão de Thiago Coisa, que foi muito burro na jogada, com todo respeito. Ele poderia ter esperado a decisão, porque René poderia errar na cara do gol. Não sei se valeu a pena trocar a expulsão pelo gol, porque o pior, né? Depois ele é expulso, fez a falta e o gol sai logo na sequência. Então, no final das contas, não valeu de nada. O Curitiba acabou que trocou, é, perdeu um jogador e ainda tomou o gol. Então, não foi uma expulsão herói. Enfim, talvez a melhor decisão era de fato deixar que a jogada se desenrolasse. E se tomasse o gol, ia estar com igualdade numérica e poderia até buscar um empate, quem sabe. E depois disso, o Vitória acaba dormindo um pouco no jogo. No final do primeiro tempo, sofre um gol muito infantil. O Luan Cândido, que fez uma boa partida, na minha opinião, ele erra um pouco no lance, na marcação. É... Kaká também, mas acho que o peso tem um pouco maior no Luan Cândido. Até Kaká não, Kaká ele sobe, ele não ganha disputa de bola de Tinga, mas Luan Cândido deixa a Pedro Rocha livre na área. Mas o Vitória no segundo tempo volta com outra postura. Matheusinho sai que não estava muito bem na partida, sofreu uma falta que machucou, teve que fazer pontos no tornozelo. Entrou Taza, que entrou muito bem, fez o gol com assistência de René, mas uma participação dele no jogo, né, em jogadas de gols. E depois o quarto gol sai de pênalti com o Eric, que é o craque do Vitória, 17 participações em gols na temporada. O ponta com mais participação em gol do Brasileirão, absurdo que vem jogando. Eric faz esse gol de pênalti, que o pênalti sai porque René chuta a bola e pega na mão de, se eu não me engano, foi quem? Foi Maicon? Acho que foi na mão de Maicon. Enfim. E no final das contas, o Vitória só soube controlar a partida depois do quarto gol, poderia ter feito mais e manteve o jogo no sob controle, não se desgastou excessivamente. E o Curitiba, né? Comentar o fato do Curitiba ter mais. Foi a sexta expulsão no campeonato, não foi, Besson? Isso, isso. Sexta Assista. expulsão o time que tem mais expulsões no Campeonato Brasileiro, é o time que menos cometeu falta no Campeonato Brasileiro, mas é o que tem mais expulsões, e se eu não me engano é o terceiro jogo seguido com uma expulsão. Então é algo a se observar essa parte de disciplina dos jogadores do Curitiba. Realmente essa parte do Curitiba pega bastante, né? Toda essa questão aí dessa indisciplina dos jogadores, que eu não sei como, eu sinceramente não sei como estão lidando com isso dentro do clube, que eu não acompanho de perto. Porém, é um negócio que tem que ficar de olho, porque é muito, muito perigoso isso, até porque, mesmo com todas essas expulsões, está fazendo uma campanha até sólida dentro do Brasileirão, Sim. né? Dado um time que subiu recentemente da Série B, e todas essas diversidades estão fazendo um campeonato honesto. Enfim, apesar da expulsão do jogador do Curitiba, Coser, na verdade, né? Josué e Pedro Rocha, que fez o gol, foram jogadores que de longe foram o melhor do Curitiba. O resto dos jogadores não conseguiram fazer nada. E como ele destacou, né? Os jogadores de Vitória, tanto individualmente quanto coletivamente, foram muito, muito superiores. E com certeza o destaque do jogo, né? René.
fez chover também desde esse Deixa eu jogo. ver. Um Participou gol, dos uma 4 gols, né? assistência, pênalti sofrido, falta sofrida, ref do cartão vermelho, enfim, quatro participações praticamente desse jogo. E é um jogo para o Vitória conseguir voltar, né, depois de todas essas polêmicas com a arbitragem, conseguir ter a confiança novamente. E, enfim, Zé destacou, né, o protesto da torcida do Vitória antes do jogo começar, durante o hino, se não me engano, que viraram de costas. Sim. A CBF já, por ninguém pareça, né, não é novidade para ninguém, está avaliando alguma medida, né, o que eu acho muito, muito injusto, que uma medida que afete efetivamente o Vitória, né, que a principal punição, né, que estão falando é a questão de jogos sem torcida. Não sei a quantidade, mas essa questão aí, o que eu acho muito, muito injusto, tá, toda essa sequência do Vitória. Mas é isso aí. Fechando, Vitória 4-1 Curitiba. E se for uma multa, Fábio Mota, pague. Vai pagar o valor que for. Se precisar, a torcida se junta aí também, ajuda a pagar. Só não vai tirar nosso torcedor da arquibancada, que é o que faz o Campeonato Brasileiro ser grande, é torcedores na arquibancada, né? Então, a torcida não agiu fisicamente contra ninguém, não tentou a vida de ninguém, não ameaçou a vida de ninguém, não não fez algazarra, não quebrou nada. Foi um protesto democrático, a gente vive num país democrático, a democracia aqui é o que rege, né? Então, acho que a CBF adotar uma postura de punição tão severa como tirar torcedor seria basicamente cagar em cima, né, dos torcedores, né, que fazem o campeonato ser gigante e dizer que o comando é deles, independente de qualquer coisa, eles decidem o que for o melhor para eles e não no modo geral, né? Enfim, complexo, assunto muito delicado. E é isso aí. Partindo pro próximo jogo da rodada. Atlético Paranaense 0 e Grêmio 0. E aqui, né, Bessa, a gente já comentaram, né? Um dia a arbitragem vai estar ao seu favor e no outro não vai estar. E é a prova de que, de fato, não é que a arbitragem beneficia um e prejudica outro. Ela acaba sendo igualitária, né? Ela, no mesmo jeito que ela te beneficia uma vez, ela vai te prejudicar tanto. O jogo do Atlético Paranaense e Grêmio, que o Atlético teve a expulsão de Esquivel no lance que era para ter expulsado os dois, que foi que estava envolvido, que fez Esquivel e namorado. É, tudo bem que depois vem ter a expulsão do Grêmio, mas já é aos 80 do segundo tempo. E de modo geral, para tentar ser o mais sucinto, porque foi um jogo de muita briga, né, dentro de campo, muita briga que eu digo pela bola, muito bate-rebate, um jogo que tecnicamente foi muito abaixo. Eu acho que essa Muito. equipe do Grêmio não conseguiu jogar no sintético, sentiu muito o fato de estar jogando no sintético, mas também eu tenho que ser honesto, coletivamente, sem nenhuma ideia, Luiz Castro não trouxe, não mostrou esse time do Grêmio, o Grêmio que teve uma a mais a maior parte do jogo. E ainda assim, posso dizer que o Atlético Paranaense conseguiu ser melhor, mesmo com a mais, com a menos, conseguiu ser melhor. Depois que o jogo fica igual aos últimos 10 minutos, o Atlético Paranaense merecia ter aberto o placar. Gustavo Matisse tirou uma bola em cima da linha, aos 88 do segundo tempo, ou seja, mesmo com a menos, o Atlético Paranaense, em boa parte do jogo, né, que estava com a menos, foi superior. O Grêmio teve a posse de bola, chegou muito no último terço, mas não gerou nada de muito perigoso, de efetivo, tanto que Santos acho que só fez uma ou duas defesas, e nenhuma defesa milagrosa. Então, é de torcedor do Grêmio se preocupar, né? Os gremistas se preocuparem, porque o time jogando esse futebol que tem jogando nos últimos jogos e todo o contexto, né, é ruim, é de ficar bastante preocupado. E pelo lado do Paranaense, o torcedor lamentar, porque eu acredito que se os dois tivessem sido expulsos, né, 10 contra 10, o Atlético Paranaense poderia continuar sendo superior e abrir o placar, mas é aquilo, né, a arbitragem um dia favorece eles de lá e depois daqui, e talvez no próximo jogo o Grêmio vai ser o desfavorecido, é complicado, a arbitragem não tem padrão, não tem critério, é isso aí, a gente vive nesse futebol brasileiro. Realmente é complicado essa arbitragem do futebol brasileiro. Mas também não podemos, né, tirar a conclusão só pela arbitragem desse jogo, porque os dois times não conseguiram jogar praticamente nada. Todos os lances de perigo ou foram bolas paradas ou foram cruzamentos. Não teve uma jogada trabalhada de pé em pé. No máximo com o William, que entrou bem, por sinal, no time do Grêmio. Enfim, mas só isso foi um jogo feio de se assistir, que
apesar de toda a torcida do Atlético Paranaense, né, nesse jogo, não, não foi um jogo bonito de se assistir. Enfim, E bom, já antes de passar, né, o destaque do jogo, eu tinha comentado, é, Gustavo Martins foi soberano defensivamente, a gente vê pelos números de duelos, a quantidade de desarmes, enfim, o corte em cima da Leco eu fiz questão de colocar porque foi um gol, praticamente, que ele tirou. O cruzamento, né, foi um escanteio da equipe do Atlético Paranaense, ou foi uma falta, não me lembro agora. Foi logo depois do lance da expulsão, acho, foi uma falta, e não me lembro 100%. Mas no foi escanteio. cruzamento, foi escanteio, o cruzamento na área, Teran, ele cabeceia, a bola passa por todo mundo, passa por o Everton, ele tira, tudo bem, num susto, mas ele estava ali bem posicionado. E depois o Everton fez a defesa, que a bola sobrou para o jogador do Atlético Paranaense. E, de modo geral, como a gente vê pelos números, é uma partida muito melhor do Atlético Paranaense em Zero relação chutes no a gol. zero chute no gol de um time que tinha um a mais durante todo o jogo. Então, o Grêmio teve uma posse de bola superior, porém sem proposta, sem propósito, né? E fica complicado defender o trabalho do Luiz Castro dessa forma. O torcedor vem começando a cobrar e a paciência uma hora acaba, né? Talvez é questão de tempo. É realmente questão de tempo aí para o Luiz Castro começar a realmente ser pressionado assistindo o Grêmio. Vamos lá, partindo para o próximo, que é o clássico do futebol brasileiro, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro Clássico 3. mais sanguinário que estamos tendo no último tempo. Acho que quem aposta em cartão amarelo é renda fixa. Dá uma voltinha lá na estatística, cabeça. Só pra lembrar, acho que foi 12 cartões. Foram, só 11. É amarelo verdade. foi 11. Só amarelo foi 11. De vermelho já foi vai pra 14. Absurdo a quantidade de cartão nesse jogo. Mas enfim, voltando lá pra escalação. É uma partida que o Galo surpreendeu, né? Foi um time que não teve a posse de bola, a posse foi completamente pro Cruzeiro, porém foi um time efetivo, um time que foi muito objetivo, sabe? Toda vez que tinha posse era objetiva, a ideia do Galo era clara, o que o Galo tinha a intenção de fazer. E o Cruzeiro melhora mais no segundo tempo, poderia ter até empatado o placar, porém o Galo jogou na segurança e não teve medo de girar a faca. E comentar mais do que isso é dizer que, de fato, o trabalho de Arthur Jorge vem se consolidando no Cruzeiro, tenho que ser honesto com isso, né? Porque uma derrota de 3-1 é crise. Eu sei que num clássico pesa muito jogando dentro de casa contra a torcida a seu favor, mas eu acho que o jogo, esse clássico se dá muito mérito, a gente tem que dar o mérito à equipe do Atlético Mineiro, que soube se defender muito bem contra as investidas do Cruzeiro. Principalmente os dois volantes, Alan Franco e Maicon, fizeram um trabalho sujo demais. Em alguns momentos, Maicon descia nessa linha de três zagueiros, enfim, formava quase seis lá atrás. Tem quem não goste, mas enfim, faz parte de estratégia de cada um. E Alan Franco muito bem, foi uma formiguinha nesse meio campo, anulou muito bem o Lucas Almeida e Gerson nessas subidas, e até mesmo Matheus Pereira, né? Marcou, acho que todo mundo de meio campo tem algum momento que Alan Franco estava marcando, ele rodou aquele campo todo. E, enfim, mas como eu falei, Arthur Jorge vem consolidando um bom trabalho. Acho que esse time do Cruzeiro tem um bom teto para ser explorado. Vem bem na Libertadores, vem se encontrando no Campeonato Brasileiro. E acho que muito se dá por conta de ter conseguido trazer um Gerson a voltar a desempenhar bem, numa função que o Gerson, de um tempo para cá, não vinha jogando mais, né? Que é esse segundo homem. A gente estava acostumado a ver Gerson jogando como um meia-direita, flutuando muito pelo campo, mas agora ele flutua muito, continua flutuando muito pelo campo, mas mais pela parte, a faixa central do campo. Então acho interessante essa maneira que Arthur Jorge fez ele começar a jogar bem no Cruzeiro. Mais uma partida regular dele, Caio Jorge que vem, voltou a marcar. Enfim, mas de qualquer forma, o Atlético Mineiro foi melhor, superior ao Cruzeiro em boa parte do jogo, principalmente em relação à sua estratégia, né? Ao que propôs. Então, no final das contas, quem foi superior foi o Galo. E Elianco, né, com aquela expulsão besta, que Renan Lodge ficou pirado com ele. Enfim, nem os companheiros aguentam. Tem que ser cobrado, tem que ser punido. O torcedor do Atlético Mineiro também perde a paciência com isso. Poderia ter sido prejudicial pro Galo, né? Realmente, essa questão da expulsão de Lian aí, mais uma vez, atinge não só os torcedores, mas principalmente aos companheiros de equipe, né? Como eu já trouxe a questão de Renan Lodge, ficou pistola com ele. Enfim, mas antes disso o time já tinha conseguido ter feito o resultado.
né? Tinha construído o placar elástico de 3-0, não foi? Foi 3-0. E aí, logo após a expulsão dele, praticamente 5 minutos depois, Caio Jorge sofre o pênalti dentro da área, falta de Alonso. E aí diminui. Como o Zé já adiantou, voltou a marcar depois de tantos jogos sem marcar. Enfim. E o time do Cruzeiro não conseguiu apresentar aquilo que poderia ter apresentado, né? Apesar do domínio de bola. E o Atlético Mineiro está jogando relativamente. Mas eu acho que tem muita curva de melhora nesse time do Cruzeiro, principalmente com a volta dos machucados, né? Caio Jorge estava machucado no tempo, Arroio, Christian, Matheus Pereira. Por sinal, o Matheus Pereira, principalmente Christian, na verdade, não fez um bom jogo, fez um péssimo jogo, por sinal. Enfim. E pelo lado do Atlético Mineiro, o destaque do jogo, né? Já trazeu logo o Cassierra, né? 2 gols, um gol, uma assistência. E, enfim, fez muito nesse time do Galo, junto com o Minda. Minda também jogou muita bola para Muita, esse time do muita bola Galo. mesmo. E Jogadores que estavam sendo cobrados, né, pela torcida, que teve um investimento razoável, né, alto, e não estava entregando o que se esperava. Então, num clássico, quando você faz a partida que fez, tanto o Cassier quanto o Minga, é importante, né? É importante para retomar a confiança dos atletas. realmente essa importância dessa confiança é absurda, mas principalmente pelo técnico, né? O Barba, que estava pressionado pelos resultados ruins dos últimos jogos. Uhum. Enfim, e foi um bom jogo, né? A gente espera isso de um clássico, né? Expulsões tem quem não goste, mas clássico é clássico, clássico não se joga, clássico se ganha. E o Atlético Mineiro foi lá, levou isso a sério e trouxe o resultado para casa, os 3 pontos jogando no Mineirão. Sim. Vamos lá, partindo para o próximo clássico, Flamengo 2, Vasco 2, buscou essa vantagem de 2-0 o Vasco. Jogo com emoção do início ao fim, porque, né, o Flamengo abre o placar logo no início do jogo, com uns 10 minutos de jogo, acho 15 minutos, o Pedro já faz o primeiro e gera um certo desespero para a equipe do Vasco, para o torcedor do Vasco, né? Porque já imagina um filme, quando você enfrenta um time como o Flamengo, tomar um gol logo no início, né, nessa primeira faixa, do 0 aos 15, é complicado, você já começa a imaginar coisas, né? Mas destacar o fato que o Vasco foi guerreiro, foi um time aguerrido em campo. No primeiro tempo teve a oportunidade de fazer, diminuir, né, empatar esse jogo. Demorou muito para engrenar, bem verdade, porém foi mais ofensivo do que o Flamengo. O Flamengo teve, em certo momento, teve que abaixar sua linha, marcou em algum. Acho que não vou dizer que foi em boa parte do jogo, mas acho que chegou. Se for botar. Talvez pode ter sido em boa parte do jogo, o Flamengo marcando em bloco baixo. Pedro voltando para marcar, o time de fato com a linha bem lá embaixo, porque o Vasco foi muito bem em pressionar, em trazer essas dinâmicas ofensivas. É uma coisa que de fato o Renato Gaúcho tá sabendo trabalhar nesse time. Concordo que defensivamente, desde que o Renato Gaúcho chegou, o time não é um time sólido defensivamente falando. É um time que erra muito, na fase defensiva, porém no ataque gera muito perigo, mas que eu concordo que não consegue fazer tantos gols quanto gera. Aí eu acho que também pesa um pouco da qualidade dos jogadores, por mais que eu ache esse time do Vasco também dado o nível, né, do Brasileirão, até com uma qualidade muito boa. Eu não acho que é um time fraco, tecnicamente falando. Porém, enfim, o 2-2 que gera toda aquela emoção para torcedor do Vasco, tá tomando 2-0 e conseguiu um empate com gol de Albert Renan e Diogo Moura, né, no finalzinho, que faz o segundo. É, Enfim, um jogo triste pro torcedor do Flamengo, porque poderia ter encostado no Palmeiras, visto que o Palmeiras empatou, né? Eles já sabiam, já foram pro jogo por resultado, porque o jogo do Palmeiras foi no sábado, eles jogaram no domingo. Então é aquele jogo que, quem sabe, né? Acaba atrapalhando a vida do Flamengo no final do campeonato. Às vezes não consegue o título por conta de 2 pontos, que foi o que perdeu nesse jogo. Enfim, até porque quando a gente for olhar a tabela, a gente vai ver que o Palmeiras ainda se encontra numa situação confortável. Se o Flamengo ganha, o Flamengo ia começar a incomodar esse time do Palmeiras. Então é um resultado que sai pela mão do torcedor, escapa na mão da equipe do Flamengo, que machuca. E pode ser que no final do campeonato machuque mais ainda. Realmente, essa. Eu vi até uma charge
criador da Globo, que, né, tava o mascote do Flamengo e o do Vasco. E aí tinha, eu não lembro o que era, mas tipo, era alguma coisa que seria o resultado, uma alusão ao resultado do jogo, foi um empate. E aí o Flamengo saiu com um gostinho de derrota e o do Vasco saiu com um gostinho de vitória, né? Que Sim, foi o que bem retratou esse jogo, esse resultado. sim, com A certeza. torcida do Vasco, né? Alguns podem discordar disso, né? Que foi com gostinho de vitória, mas querendo ou não, foi um resultado muito, muito bom pro Vasco. Somente que estava lá embaixo na parte da tabela contra o Flamengo, né? Jogando praticamente em casa, né? Entre aspas. E, enfim. Mas, e também, né? Depois de já estar tomando 2-0 e foi lá e conseguiu buscar o resultado. E a equipe guerreira do Vasco, por sinal, Renato Gaúcho vindo com um time sem um 9 definido, jogando bastante com o Rojas aberto pela ponta, né? Fazendo duplinha com o Puma Rodrigues, o DVD aqui com o Brenner, é, enfim. E o resultado, vamos dizer assim, o estilo de jogo mudou quando ele coloca um homem de área, né? Ele tira um lateral direito e bota um homem de área. E aí ele desce, recua para o Rodrigues, enfim. E aí o Vasco consegue trazer, né, mais força ofensiva com um homem de área, puxando marcação, enfim. E esse mesmo homem de área, por sinal, ele consegue puxar a marcação para si, né, na cobrança de falta. E o Moura vai lá e consegue cabecear, né? E apesar de que teve entre a polêmica de ser ou não impedido, né? As imagens ficam meio em dúvidas, mas diz a regra que quando é linha sobre linha, favorece ao time atacante, né? A questão do impedimento. Enfim. E pelo lado do Flamengo, já trazendo já o destaque do jogo, Pedro, né, não vem, mas assim, ele vem fazendo atuações dignas de seleção, mas há quem diga que não, ele não merece, até porque tem uma fila na frente dele. Mas enfim, ele tá fazendo o trabalho dele, tá cravando praticamente todo o jogo e, né, contribuindo muito bem com o time do Flamengo. E mais um jogo bom do Jorginho, por sinal. Também. Jorginho, o maestro desse time, na falta de Lucas Paquetá e De La Cruz, que por sinal entrou no segundo tempo. Enfim, e fora eles dois, não teve ninguém que destoou assim do time do Flamengo. Acho que os dois realmente carregaram o time nas costas. E por sinal, Luiz Araújo perdeu um gol na cara. Mas enfim. E fica aí, né? Essa questão do gostinho de derrota pro Flamengo e um gostinho da vitória pro Vascão da Gama. Talvez no fim do campeonato esse gosto possa ser pior para a equipe do Flamengo e para o Vasco por ter tirado um possível título, né? Quem sabe? Vai ser interessante. Pode ter certeza que se o Flamengo perder o título do Brasileirão por conta desse jogo, será uma resenha infinita por parte da torcida do Vasco, que aí sim vai dar mais valor ainda para esse resultado. E também, né, vamos olhar também para o outro lado. Digamos que o Vasco se complique no campeonato e acaba sendo rebaixado e esse ponto perdido também, enfim, mas obviamente, dados o contexto do jogo, é muito mais doloroso do jeito que o Flamengo perdeu, tendo 2-0 no placar. Eu acho que se o Flamengo perder o título pro Palmeiras, ou pra seja para quem for, e esse ponto fazer falta, vai doer pro torcedor flamenguista. Viu? Realmente, esse ponto vai fazer muita falta, tanto para um quanto para outro futuramente, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos partir para o nosso próximo jogo. São Paulo Mais um dois a 2, dois Bahia 2. Meio por sinal, 2-2 no mesmo horário, né? Esse jogo das sim, 4 do das domingo. 4 horas, e um pouquinho parecido. Não, o São Paulo não chegou a abrir 2-0, abriu 1-0, depois 1-1, 2-1 e 2-2 no finalzinho também. 2-2 que chegou no finalzinho. E destacar aqui que o São Paulo, com o Roger Machado, aqui vai um pouco da minha opinião. E eu vejo alguns torcedores São Paulino concordando comigo. É aquele time que sempre parece que falta algo a mais, né? O São Paulo, de fato, começa a partida melhor, criou muito bem, mereceu abrir o placar com uma boa jogada de Wendel, que foi muito bem na jogada. Fez um bom primeiro tempo o Wendel, 23 depois ele voltou graus. abaixo de 23 graus, segundo nosso querido Barolo. Ele sabe que o Wendel vai jogar melhor. Porém, ele voltou no segundo tempo abaixo, tanto que foi substituído por Enzo Dias, que não entrou bem também. Um golaço de Arthur. E depois disso, o São Paulo no primeiro tempo teve até chance de fazer o 2-0, mas errou na tomada de decisão.
muito abaixo em algumas finalizações e no acabamento da jogada, de fato, faltou. E era para ter aproveitado aquele momento, porque o Bahia terminou o primeiro tempo em baixa. Dá para ver na feição dos jogadores, todo mundo que estava ali em campo parte do Bahia estava muito sentido, né? Pelo placar, por tudo esse contexto ruim que vem vivendo nesses últimos dias, enfim. O mês de abril se encerrou de maneira ruim para a equipe do Bahia, a pressão que vem acontecendo aqui em Salvador, por parte da torcida. Então, o placar de 1-0 que poderia ter. Era para o São Paulo se aproveitar desse momento, não aproveitou. No segundo tempo também teve a oportunidade de abrir o 2-0. O Bahia não voltou naquele ritmo intenso, mas já volta muito melhor. E depois foi questão de tempo, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Até que Juba faz um golaço. E aí vai gerar. Vão pedir ele na seleção. E eu acho completamente plausível. É, o fato de cobrarem Juba na seleção, acho que tem que ser cobrado mesmo. Um jogador que vem jogando futebol que tem, se eu não me engano, 42% de aproveitamento, de acerto, né, de cruzamento. É um absurdo. E só nesse jogo ele acertou 4 cruzamentos de 6. É um cara que tem uma qualidade muito acima. Mas aqui só adiantando um pouco o papo de seleção, eu sei que não é vídeo pra isso. É... Juba foi pouco testado na seleção e tem algo muito peculiar para Juba nesse time do Bahia, que o Bahia joga muito para ele, sabe? Existe uma dinâmica, principalmente ofensiva, que é definida faz com que Juba se adapte. O Bahia se adapta a Juba, que é ele se tornar um volante, quase um meia dentro desse time, tanto como ele faz o gol, ele tá jogando ali como um meia na hora que ele faz o gol. E defensivamente ele ainda falha muito. Nesse ano passado eu achei que o Juba teve uma crescente muito boa defensivamente, melhorou muito. Esse ano eu já acho ele meio abaixo, ele falhou no gol no Brasileirão de Ramon, né, no Bavi. Falhou em alguns outros jogos, contra o Remo na Copa do Brasil não fez um bom jogo defensivamente falando. Então, assim, não dá para se esperar algo de Juba defensivamente falando na seleção. E também porque a seleção não joga com um lateral como o Juba joga. Então é complicado, mas sem dúvida a qualidade ele tem. Eu já falei que para mim, na ausência de Everton Ribeiro, ele tem que ser o 10 do time do Bahia. Ou então até durante o jogo tem um pouco de coragem por parte de Rogério Ceni de mexer e deixar ele como meia, mas enfim. Depois que ele faz o golaço, o São Paulo não demorou muito para diminuir, com vacilo até de Juba, que ele não encurta o cruzamento. Se eu não me engano, foi quem o cruzamento foi de Caleri, Caleri. Foi de Caleri. Caleri. O cruzamento de Caleri para Ferreirinha livre também, vacilo de Azevedo, que não acompanhou. E depois só foi uma pressão, a massa total do Bahia. Rafael acaba falhando, uma bola bate na mão, queima, sobra no pé de Eric, que faz o gol do empate. Um resultado grandioso para o Bahia, de fato. O torcedor continua bravo, porque, dado o contexto do jeito que foi, o Bahia não jogou tudo o que se espera. Everton Ribeiro fez uma partida mais uma vez abaixo, apesar da assistência, que metade da assistência tem que ser. Metade do. Foi Juba que entregou. E Everton Ribeiro acaba tendo uma hora que, quando já tá 1-1, ele nega um passe inacreditável para Sanabria, que o Rogério Ceni teve a audácia de dizer que ele achou que foi uma movimentação errada de Sanabria. Tudo bem, ele se esconde na tarde do zagueiro, ele poderia ter feito facão, mas Everton Ribeiro poderia ter soltado a bola antes, enfim. Resultado complicado pro Bahia. Complicado não, feliz pro Bahia, por mais ter empatado a todos os contextos, porém pro torcedor é triste. E pro São Paulo então nem se fala. Era pra ter ganho esse jogo, sem dúvida. E Roger Machado, todo ponto que Roger Machado perder, vai ser cobrado e duramente criticado até o fim da vida dele. Realmente essas críticas a Rocha Machado aí já desde a contratação, então ele já vem pressionado aí desde o início do trabalho dele, Sim. enfim. E pelo lado de São Paulo, Arthur, um bom jogo do Arthur, né? Fez um golaço no primeiro tempo. No segundo tempo ele poderia ter a oportunidade, né, de ter deixado a bola para Caleri ou para Luciano. Foi uma chance claríssima que poderia ter tido, mas enfim. Jogou muito bem, conseguiu realmente bagunçar essa questão com Ramos Mingo, principalmente. Ramos Mingo fez um jogo abaixo. Enfim. E pelo lado do Bahia, Zé já trouxe a situação de Juba. E além do golaço, com as movimentações dele, ajudou muito o time, contribuiu muito ofensivamente. Mas, apesar, né, dessa atuação dele, o time do Bahia não conseguiu fazer muito mais do que poderia ter feito.
E né, foi buscar o um empate, lógico, muito, muito bom para o Bahia, mas com certeza poderia ter vencido esse jogo. E falando do jogo em si, foi um jogo muito apático em questão de criação de jogadas. Né? Não é à toa que a gente vê que os gols esperados foi realmente só os 12 gols. E, enfim, de cada time. Mas, como o Zé já adiantou, uma, um resultado muito, muito bom para o Bahia e um resultado não tão bom para o São Paulo. Né? Eu vou dizer que foi ruim, mas não foi aquele resultado que o torcedor estava esperando, principalmente com toda a pressão em cima de Roger Machado. E o destaque do jogo, né? Apesar de eu ter comentado que defensivamente, visando a seleção principalmente, não dá para se esperar muito de Juba. Sem dúvida, ele hoje é um dos melhores jogadores ofensivos do futebol que a gente tem no Brasileirão. Ainda mais por não ser aquele cara que joga muito perto do gol. Porque tudo bem, é verdade, quando o Bahia tem a bola, ele faz aquela função de meia. Ainda assim, ele não joga próximo do gol em boa parte do jogo. E sabe aproveitar muito bem. É um cara que acho que o que define Luciano Juba, além da qualidade que ele tem com a bola no pé, é a eficiência dele, né? É um cara que é eficiente, ele precisa de um chute para fazer um gol, seja de fora da área, seja de perto. Ele precisa de poucos passos para conseguir criar uma jogada. Ele precisa de poucos cruzamentos para acertar. E, enfim, é um cara muito, muito diferente. Sem dúvida, é o respiro que o Bahia tem. Talvez, acho que o torcedor sempre espera muito dele. E, enfim, craque do jogo. E por lado do São Paulo, destacar Sabino, que fez um bom jogo, o próprio Alan Franco, Arthur como o BC destacou, e partidas abaixo dos dois volantes, tanto Bobadilla e Danielzinho, não fizeram uma partida muito boa, não. Realmente. Vamos lá, vamos partir para o nosso próximo jogo. Chapecoense 1 de virada, Bragantino 2. E aqui eu vou ser bem rápido e bem honesto. É um jogo que é a cara do time do rebaixamento. Sendo honesto com o torcedor da Chape, com quem acompanha o Campeonato Brasileiro. Essa que é a realidade. Também, mais uma vez, né, com toda a honestidade do mundo, o Bragantino não fez muito esforço para ganhar. Tanto que a gente vê que não precisou chegar muito no terço final. Na verdade, chegou bastante, mas errou muito. E em algum momento do jogo, quem tá assistindo poderia até achar que o Bragantino nem tinha mais interesse em estar na partida, só queria que acabasse logo. Tanto que talvez, acho que já iniciou um jogo com pouco interesse, a Chapecoense abriu o placar. Aí depois que toma um gol, viu que a água tava batendo na bunda, eles foram logo virar esse placar e não precisou de muito para virar. E depois já foi administrando, cozinhando o jogo. Quando ia no ataque era meio displicente, mas a Chapecoense ofensivamente não gerava muito perigo, por mais que tinha volume, não era jogadas perigosas. E, enfim, mais uma vez, com todo o perdão da sinceridade, da honestidade aqui, a Chapecoense tem toda a cara de time de rebaixamento. Não pela falta de qualidade de certos jogadores, é um time que sim, tecnicamente é abaixo, mas tudo bem, tem a chegada de Fábio Matias, que fez um bom trabalho pela Portuguesa, então a gente pode esperar ainda alguma coisa, mas o jogo contra o Bragantino deixou claro que por mais que a Chapecoense teve volume ofensivo, criou, não soube finalizar bem, porque tecnicamente ainda pesa muito. E pelo lado do Bragantino, que eu acho que é o que pesa mais, o Bragantino não precisou de muito para ganhar o jogo. Toma um gol, quando precisou virar, virou, e depois ficou por isso aí mesmo, sabe? Então, partida que dói para Chapecoense, era para ter ganhado, é um adversário que é acessível, por mais que seja melhor. É um adversário que é acessível você pontuar, principalmente dentro de casa, jogando no sintético, né, que a Chapecoense joga. E não teve dificuldade o Bragantino de ganhar a partida. E não tem muito pra onde correr. Realmente, Chapecoense aí é um forte candidato a rebaixamento. Salva muito né, nesse time o Enio. O Enio, pô, bom jogador, com certeza ele não fica o próximo ano aí na Chape. E ele é aquele ponta ciscador que bate muito bem de fora da área, né? Ele conseguiu a bola no travessão, poderia muito bem ser o empate nesse jogo. E foi mesmo. E, enfim. E Polacier voltando a marcar depois de, pô, nem sei Um século, eu quanto acho. tempo. Muito, Muito muito tempo. tempo. Acho que ele não tinha marcado no Brasileirão pela Chape. É, para vocês verem a situação do nível do Polacier. Enfim. E pelo lado do Bragantino, né? Já deu um spoiler aqui, Lucas Barbosa, que, né? Zé já sabe muito, velho. Sou muito, muito fã desse jogador. Ele fez uma jogadaça, né, no lance do gol e conseguiu virar pro Bragantino.
Como eu falei, né, Bessa? Uma jogadaça, mérito dele, mas sem dificuldade. Sim, Sem é dificuldade. aquele gol que, vamos dizer assim, de pelada, né? Que a Sim, galera já tá morta já, e aí, né, alguém decide fazer alguma jogada e faz com facilidade. Enfim, e fora ele, a situação do Bragantino não foi tão boa, né? Individualmente falando, os jogadores erraram muitos passes. Foi um jogo feio, vamos dizer assim, por parte do Bragantino. Mas, assim, é o mansinismo, né? Gabriel faz no primeiro tempo, sei lá se foi Gabriel ou Herrera poderia ter desviado, mas não desviou. Enfim, e aí, na virada, como eu já falei, a jogada de Lucas Barbosa, 2-1. E aí, sentou no resultado, né? Deixou a Chapecoense jogar. Logo após isso, teve a bola na travessão de Enio. Mas, enfim, o Chapecoense não teve poderio ofensivo de empatar, muito menos virar. E aí, um forte resultado ao rebaixamento. E o Bragantino, por sinal, mais uma vez, começando bem, né? Como foi no Brasileirão do ano passado. sim, sem dúvida. Vamos lá. Nosso penúltimo jogo, né? Depois ao Isso. Corinthians e Mirassol. É Inter 2, Fluminense 0. Crise aparentemente sendo instaurada nas Laranjeiras. E eu acho que o Ibeiça tem um pouco de culpa no cartório. Porque antes dessa crise ser instaurada, a gente falava como o Fluminense jogava, enfim, era fã do trabalho, fiz o bem dia. Mas aqui, sejamos honestos, mais uma partida abaixo do time do Fluminense, essa que é a verdade. É, o Inter, dentro de sua proposta de jogo, foi perfeito. Assistência de Alejandro pro gol de Bernabé, um pivô perfeito de Alejandro, que ele tem, isso é característica dele. No Vitória fez muito isso, fui muito feliz com ele fazendo isso aqui. E fez o segundo gol, que também é uma coisa que ele sabe fazer muito bem, é se posicionar. Então, um gol de centroavante de 9 mesmo, no rebote, ele faz o gol. Sabe se posicionar, sabe onde a bola vai cair, a bola também procura, parece. E quando a gente for ver nas estatísticas, apesar do domínio de posse de bola do Fluminense, trocou mais passes e até finalizou mais vezes, o Inter que entrou muito no terço final, né? 41 entradas contra 43. E muita eficiência também a gente vê por parte do Inter, soube aproveitar bem os momentos que tinha dentro do jogo, a torcida apoiando. E, enfim, querendo ou não, do lado do Fluminense, como eu falei, teve a posse de bola, gerou algumas finalizações, a maioria de fora da área. Se eu não me engano, o Antony fez 6 defesas, acho que só duas foram defesas de chutes que vieram de dentro da área, eu acho que foram de fora. Então, no final das contas, faltou também por parte do Fluminense criações. Eu achei que a Savarino fez muita falta, acho que ele deveria ter iniciado o jogo. Não sei como estava em relação a fisicamente, né? Por parte dele. Também vale lembrar que o Fluminense vai jogar agora, meio de semana, então deve ter optado por preservar o maior articulador do elenco, que é Savarino. E de qualquer forma, o Inter soube aproveitar muito bem esses contextos. E aí fez o placar que tinha que fazer, um 2-0 importantíssimo. Aumenta a moral do time, aumenta o apoio da torcida. E o Fluminense decaindo, né? Aos poucos, resultados que não são bons nem um pouco. Realmente, o Internacional voltando a vencer, né? Depois de 3 rodadas, se não me engano. Acho que foi 3 rodadas, não estou enganado. Enfim, e um joguinho bom, aquele joguinho que, né, pelo lado do Internacional, que a gente esperou desde o início do campeonato, né, que não conseguiu o resultado, mas conseguia jogar bem. E, enfim, e pelo lado do Fluminense, como já falou, o Zubeldia, a gente encheu o saco dele, encheu a linguiça dele, mas ultimamente ele não vem conseguindo distribuir muito bem o que ele estava fazendo jogando em casa, principalmente, né, com o time. E isso tudo se deu depois do que mesmo, meu pai? Depois do jogo contra o Flamengo, né? Que Sim. foi essa questão da desestabilização do Fluminense. Mas o Fluminense ainda continua bem na tabela, porém, muito, muito mal na Libertadores, né? Sem vencer, lanterna do grupo. Apesar de estar empatado com todo mundo, se eu não me engano, lá no, Sim, um grupo que tá bem equilibrado. não, tá empatado não, mas enfim, tá, o grupo tá equilibrado. A briga fica pela segunda colocação. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Enfim. E, né, como o Zé falou, jogo meio de semanas. O Bird, acho que ele trouxe um time só para tentar segurar o empate. Mas não conseguiu. Não conseguiu segurar a força
né? De Alejandro, que por sinal foi o destaque do jogo. Uma assistência muito, muito boa para Bernabé, no giro que ele faz. E o segundo gol, ele sobra, né? Depois do chute de alguém que eu não vou me lembrar. Ele faz um gol praticamente de treino. E, enfim, destaque do jogo, obviamente, sem muita enrolação. E poderia muito bem ter sido o Bernabé também, que destruiu esse jogo jogando de ala, Sim. né? Como o Zé já trouxe em outros momentos. E jogando de ala ele faz acontecer nesse time do Internacional. E é aquilo, né? O torcedor não tem que se preocupar defensivamente com ele tanto, que é algo que ele não entrega o melhor futebol dele, oficialmente ele é um cara muito acima, né? E tem que aproveitar isso o Inter agora, visto que tem um lateral esquerdo que é Matheus Bahia, que é muito mais defensivo do que ofensivo. Então é interessante essa dobrinha, eu acho que vai começar a se tornar uma característica do time do Inter. Realmente. Vamos lá. Vamos partir para o nosso próximo e último jogo da rodada, né? Mirassol 2, Corinthians 1. E aqui acho que antes de passar a palavra para Bessa, que eu vou deixar o espaço para ele, né, por ser torcedor, mas eu queria comentar que é a primeira partida abaixo de Fernando Diniz. O time do Corinthians tá abaixo mesmo, o time foi abaixo. Não teve um que se destaque. É, talvez Dieguinho, que entrou não só pelo gol, ele entrou bem, dando um salseiro bom pela equipe do Corinthians. Mas enfim, partida abaixo, nem contra o Palmeiras, que o Corinthians teve durante boa parte do tempo um a menos, depois virou dois. O Corinthians foi tão abaixo assim. Não só pelo resultado, 2-1, não pela derrota. Mas enfim, foi bem abaixo em campo mesmo. E destacar que o Mirassol conseguiu colocar aquele jogo que a gente conhece do Mirassol, sabe? Ainda assim, com muitos erros. O Corinthians não soube aproveitar esse erro do Mirassol, bem verdade, então saiu no lucro. Carlos Eduardo, que fez uma boa partida, sofreu pênalti, fez o gol de pênalti, deu assistência para o Carioca, enfim. O Corinthians que não pode deixar com que esse jogo se torne repetitivo, né? Porque se isso aqui se tornar repetitivo vai ficar complicado. Mas o torcedor tem que ficar tranquilo também, porque o Fernando Diniz tem um saldo positivo mais do que negativo. E tem muito campeonato e muita coisa pela frente. Realmente. Mirassol depois da estreia, né? Que foi com vitória. Ou foi o segundo jogo, não sei. Depois disso, ficou um longo tempo sem vencer. Aí recentemente venceu o Internacional. E agora venceu o Corinthians. Vem conseguindo respirar, né? Com a campanha que tá fazendo a campanha abaixo. Ainda tem um jogo a menos, comparado a boa parte de cima, né, da tabela, à frente do Mirassol. E conseguiu respirar muito, muito melhor do que poderia imaginar, né, o torcedor do Mirassol, que foi a situação do ano passado. E na Libertadores, por sinal, tá bem, por sinal. Mas, enfim, o Mirassol fez esse jogo, né, construiu logo esse resultado no início do primeiro tempo, em que o pênalti, um pênalti que para muita gente não foi pênalti, porém o árbitro apitou com convicção. E o segundo gol, né, Carlos Eduardo também na assistência para Edson Carioca. Enfim, fora isso, depois eles tiraram o pé e só deixaram praticamente o Corinthians com a bola no segundo tempo. E no segundo tempo o Corinthians não conseguiu produzir quase nada, além do gol de Dieguinho que foi desviado, por sinal. E fora isso, ninguém conseguiu produzir nada. O time, eu acho, né, na minha opinião, o time entrou com um salto alto, né, depois dos grandes resultados passados, principalmente na Libertadores. E ninguém jogou bem, principalmente ninguém jogou bem. E, enfim. E Fernando Diniz, eu acho que ele vai tirar como proveito esse jogo em dar esporro geral. Porque não teve um que se salvou. No máximo, o Lingard jogou bem. Matheus Pereira, acho que foi o melhorzinho que destoou desse time. E, né, lógico, o Diego que fez o gol. E, enfim, um destaque negativo do Corinthians foi André Ramalho, né, no lance do segundo gol. Ele não consegue subir com o jogador. E, enfim. Vamos lá para situação do destaque do jogo. Carlos Eduardo, né, já adiantou. Questão de duas participações e gol. 12 de passes, 14 certos. 8.3 na nota geral. Só faz score, foi a melhor nota de longe do jogo. Né? Só para vocês terem noção, a segunda maior nota Bonito. foi a de Carioca, 7.2. E, enfim, acho que esse jogo aí fica um aviso,
para os jogadores, não para Fernandinho, para os jogadores, porque se for ficar entrando de salto alto em todo jogo, assim, depois de uma sequência boa, não vai dar muito certo. Mas, fora isso, acho que esse jogo também foi muito criticado a questão da arbitragem. Acho que a arbitragem não apitou muito bem nesse jogo. Esse jogo foi mais. O árbitro só queria mais ou menos compensar todas as faltas. Por exemplo, uma falta pro Corinthians vai lá e compensa uma pro Mirassol. Uma falta pro Mirassol compensa lá pro Corinthians. Acho que essa arbitragem desse jogo não foi muito bem. É lógico que eu não tô tirando culpa nenhuma do cartório do Corinthians nesse jogo, mas com certeza a arbitragem prejudicou muito no andamento desse jogo, né? No ator teve 32 faltas. Enfim, e Agora, assim a gente termina a nossa questão da rodada nossa e tabelinha, vamos para a nossa tabelinha. Vamos lá, partindo para nossa tabelinha, né? A gente vou passar os aqui rapidinho palpites. a tabelinha e aí Zé em seguida vai falar os palpites. E bem rapidinho, e depois a gente vai passar novamente na tabela como ficaria com os nossos palpites. Sim. Começando pela zona de rebaixamento, Chapecoense, Remo, Mirassol e Corinthians, então na zona de rebaixamento. Logo acima, o Santos, Cruzeiro e Grêmio. Na zona da Sul-Americana, Vasco, Internacional, Atlético Mineiro, Botafogo, Vitória e Curitiba. Na pré-Libertadores, Bragantino e Bahia. No G5, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. E uma tabela que a gente vê, né, esse bololô, principalmente do oitavo ao 14º, tem um bololô bem grande. Eu coloco até o 16º, tá? Esses 15 pontos até a quarta é pouca diferença. E de quem tá entre o nono, né, que é o Vitória, até o quarto colocado, né? Olha, quanto ponto tem o quarto colocado? 24 não, até o sexto colocado também tem uma diferença pouca. Então, aquele bololô legal, que é interessante ter no campeonato sempre. Enfim, que uma rodada, né? 3 pontos, sempre valorizados. Enfim, vamos para os nossos palpites. Palpites que já foram acordados entre a gente para tentar ser o mais rápido e dinâmico possível. Curitiba e Inter, empate do Curitiba, empate, né, no jogo, tanto do Curitiba quanto do Inter. Tendo mais aquele favoritismo por Curitiba estar jogando em casa. Enfim, precisa saber do futebol que Curitiba tem. O Curitiba aqui vai ter a volta de Breno Lopes, que é importantíssimo. O próprio Jaci também, que tinha sido expulso contra o Grêmio e cumpriu essa expulsão agora contra o Vitória. Então tem uma certa vantagem, porém eu acho que o Inter vai conseguir igualar o jogo e empatar. Fluminense e Vitória. O Vitória que vai ter o desfalque de Mateuzinho e vai jogar agora meio de semana, que com fé em Deus não vai ter mais nenhum desfalque. E o Fluminense também joga meio de semana, então acredito no favoritismo do Fluminense. O Vitória fora de casa ainda não demonstrou nenhum jogo muito brilhante e o Fluminense que tem de casa, apesar dessa fase ruim, tem que saber aproveitar bem. Então, vitória do Flu contra o Vitória no Maracanã. Partindo para o nosso próximo jogo, agora o rival do Vitória, o Bahia aqui na Fonte Nova pegando o Cruzeiro. Jogo complicado, jogo equilibrado. A gente já viu o Cruzeiro ganhando do Bahia na Fonte Nova, aplicando 3-0. Porém, o Bahia vai ter a força, pode ter certeza que a torcida do Bahia vai descer, vai estar lá presente. Sabe que é importante o Bahia ganhar agora. Obviamente, qualquer erro do Bahia vai ser cobrado muito. Isso aí, o Cruzeiro tem que saber aproveitar isso. Porém, vitória da equipe do Bahia. Eu acho que os jogadores têm que estar conectados e saber que esse 3 pontos é indispensável e tem que ganhar, não pode, né, não negocia com ninguém. Remo e Palmeiras, aqui acredito no empate do Remo, tá? O Palmeiras que vai jogar a Libertadores, acho que fora de casa, ou não, é dentro de casa. O Palmeiras joga, não, joga contra o Sport Cristal. É, fora de casa, então, ou seja, vai viajar pro Peru e depois vai ter que fazer uma viagem lá pro norte. Então é chão, é KM que vai ser rodado. A gente não sabe como vai estar essa regenerativa dos jogadores, então vai estar com o time bem cansado. O Remo tem que saber aproveitar e quem sabe até ganhar, né? Mas o empate acho que é o que mais provável de acontecer. Partindo para o jogo Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro que com certeza vai vir muito animado com esse resultado contra o Cruzeiro, jogando dentro de casa dessa vez agora com apoio da sua torcida lá na Arena MRV, tem tudo para fazer um bom jogo, né? Jogo que já foi final de Libertadores, então uma rivalidade legal que vem tendo entre esses clubes nos últimos anos. É, Vitória do Galo.
em cima do Botafogo. Acho que vai aproveitar esse fator casa, importantíssimo. E 3 pontos que dão um respiro muito grande pro Galo. Mirassol e Chapecoense, é que eu acredito na vitória do Mirassol. Vai aproveitar também, tentar embalar essa sequência boa. Veio de vitória na Libertadores, veio de vitória contra o Corinthians. Vai jogar agora a Libertadores, quem sabe ganha. E consequentemente ganha agora de novo. Enfim, o Mirassol se reerguendo nesse campeonato, acho que é importantíssimo. É, Corinthians e São Paulo. Aqui na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, o Corinthians tem que trazer o resultado, até porque tá dentro da zona. Então não é algo confortável para o Corinthians e tem que aproveitar que o São Paulo vem também vivendo um momento de pressões e de crise, né? Então aproveitar isso. Clássica, clássico, clássica jogada, tudo pode acontecer. Dito isso, o Corinthians ganha e faz os 3 pontos na tabela. E mais uma vez, duelo de times paulistas, agora Santos e Bragantino, na casa do Santos. A gente já dito empate, né? Ou foi vitória do Foi a Santos? vitória do Santos. Eu agora digo empate. Eu acho que o Bragantino sabe que tem que aproveitar. Já somou 3 pontos numa sequência fora de casa, né? Contra a Chapecoense. Tudo bem, a gente sabe o nível do adversário. Agora, vindo pro segundo jogo seguido fora de casa, sabe que tem que pontuar também, manter esse nível. E o Santos, né? Que vivendo momentos complicados, briga entre jogadores, Neymar dando porrada na cara de Robinho Júnior, enfim. Um empate, acho o mais possível. E aqui, Grêmio e Flamengo. Sinceramente, o Grêmio tá jogando. Não dá pra imaginar ganhar do Flamengo, quem quiçá o empate. Então, acho que o Flamengo larga o favorito pra essa partida. Sem muito quer. E Vasco e Capa, que eu acho que é um jogo muito equilibrado, um confronto equilibradíssimo. O Capa que vai ter desfalque como Esquivel, enfim, que é importante. O Vasco tem que somar 3 pontos no campeonato, porém o Atlético Paranaense vem sendo um time muito chato, né? Então acredito no empate de ambos, né? Empate nesses jogos e ver se vai dar aquela olhadinha como ficaria a tabela após isso. Vamos lá, conferir rapidinho na tabela. Lembrando que alguns times ainda têm alguns jogos a menos, né? Enfim, zona de rebaixamento, temos mudança. Temos Chapecoense e Remo e Mirassol mantendo na zona, porém Santos entrando na zona. E logo acima o Cruzeiro, o Grêmio e o Botafogo. E o Corinthians dá um salto para 13º, né, na teoria. Logo acima vem Vasco, Internacional, Vitória, Curitiba, Atlético Mineiro. Na pré-Libertadores, Bragantino e São Paulo. E no G5, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Flamengo e Palmeiras isoladamente. Mais ou menos isoladamente, né? Porque o Flamengo ainda teria um a menos, um jogo a menos. Sim. Enfim, mais um vídeo do nosso querido Brasileirão. Como a gente comentou, rodada muito, muito boa, muito legal de assistir. Todos os jogos a gente está acompanhando sempre. Não esqueça de dar o like, curtir, compartilhar para todo mundo sempre. E essa semana temos a rodada da Champions League, o jogo de volta que tem tudo para ser sensacional, os 2 jogos. A gente está gravando o vídeo hoje na terça-feira, então daqui a pouco vamos estar acompanhando o Arsenal e a Atlético de Madrid. E, enfim, é isso aí, família. Deixa o like, curte, comente, compartilhe. Não deixe de seguir nossas redes sociais. E é isso. Um abraço, besta. Tamo junto. Valeu, Zé. Obrigado pelo vídeo. Valeu, rapaziada, que apoiou até aqui. Apenas fora da área em todas as redes. Sigam lá. Deixem like no vídeo, compartilhem, se inscrevam, principalmente, ativem o sininho, que a gente está postando alguns vídeos. E só, né, um aviso rápido da questão da Libertadores. A gente vai postar uma rodada sim, uma rodada não, dada todas as questões que tá acontecendo nessas vidas pessoais, enfim. E é isso aí, valeu rapaziada que acompanhou até aqui. Valeu, falou e Valeu. fui!